Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com dicas de Power BI. Inclusive faz tempo que eu não gravo um vídeo, né? Tenho viajado bastante, tenho visitado clientes, fornecido treinamentos fora, então até peço desculpas por isso. Mas resolvi tomar esse tempinho aqui hoje para falar de um assunto que tem sido pouco falado ainda na comunidade, que é o assunto de governança, administração e governança, né? Como montar uma solução de BI sustentável, uma arquitetura de BI com Power BI, né? Adequada, sustentável, que vai garantir aí que você vai ter um trabalho duradouro, né? Com poucos trabalhos manuais, que é o que a gente quer fugir, né? A gente sai do Excel, por exemplo, as empresas saem do Excel para evitar aqueles trabalhos repetitivos, manuais e começar a automatizar as tarefas. Mas aí não adianta a gente sair do Excel para o Power BI e não administrar isso de forma correta, né? O Power BI é uma ferramenta de self-service, porém esse termo self-service é meio perigoso. Não quer dizer que a gente pode fazer tudo de qualquer jeito, né? Tem que ter uma administração e uma governança adequada. Então a gente já viu bastante vídeo aí na comunidade, eu também já forneci bastante material, né, conteúdo, de como automatizar tarefas do Excel, que a gente fazia manuais no Excel, né? Power Query, atualização automática e tudo mais. Porém, o que é pouco falado ainda é como manter essa solução ao longo do tempo. Então, mesmo utilizando o Power BI, não quer dizer, né, a gente não está 100% seguro que a gente vai ter algo assim sustentável, que a gente vai conseguir automatizar tudo, né? Uma hora ou outra a gente vai precisar fazer um relatório a mais, uma análise diferente. E como manter isso, né? Como aumentar, como escalar essa solução que vai fazer toda a diferença aí no futuro. Então as empresas estão cruas ainda, né, no assunto que é Power BI e arquitetura de solução com Power BI. Talvez por isso que a gente não tenha ouvido falar tanto ainda de administração, governança, né, e arquitetura. Então as empresas estão começando a trabalhar com Power BI, começando a fazer suas primeiras tarefas de automatização e logo na sequência elas precisam manter essa solução, aumentar, né, escalar de alguma forma. Então é importantíssimo a gente começar certo. Se começar errado, dificilmente no futuro a gente vai conseguir corrigir. E aí a gente vai ter cópias de diferentes arquivos do Power BI, e aí para fazer uma alteração tem que ficar procurando essas cópias e alterando uma por uma. Então é isso que a gente quer fugir, tá? Então vamos fazer uma breve introdução sobre esse assunto. Espero que você goste do vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Beleza, então vamos lá falar sobre administração e governança. E eu primeiro vou fazer essa breve introdução aqui, essa apresentação, para depois mostrar como é que funciona lá no Power BI, tá? Então esse aqui eu gosto sempre de mostrar esse slide aqui, que é o processo de BI conceitual, né? Tudo começa na nossa fonte de dados, a gente vai passar por um processo de ETL, vai salvar nossas transformações, nossas tabelas transformadas, né, em um data warehouse, depois criar nosso modelo de dados e por fim criar as visões, nosso relatório. Então o Power BI, ele permite, né, a gente fazer todo esse processo aqui dentro do Power BI. Não é somente uma ferramenta de front-end, né, como muita gente fala ainda. Depende do seu cenário, né, depende do que você tem na qual que é a sua arquitetura, sua estrutura, e o Power BI pode se adaptar aqui de acordo com o que você precisar, tá? Então, quais são as funcionalidades do Power BI, né, que podem ser utilizadas aqui em cada camada? Na ETL, a gente utiliza o Power Query. Mas melhor ainda se for o Power Query online, a versão web dele, que está presente lá no fluxo de dados, tá? Que é um conceito novo, né? Que é uma funcionalidade nova que o Power BI tem, que são os data flows, ou fluxo de dados, né? Já explico um pouquinho mais sobre ele, tá? Aí depois a gente pode criar nossos conjuntos de dados, importando essas tabelas transformadas aqui do fluxo de dados, e depois criar nossas visões, né? Conectando aos modelos de dados, né? Ou conjunto de dados, que é como o Power BI chama lá na versão web, tá? Eu preferiria chamar, se ele chamasse, né, de modelo de dados. Mas tudo bem, ele chama de conjunto de dados, tá? Que é a nossa camada lá que possui os dados, obviamente, os relacionamentos e os cálculos com DAX, tá? Por fim, então, relatório e painel, né? Esse aqui é padrão, né? O que é o fluxo de dados, tá? É o Power Query online, que pode servir como um data warehouse. Não substitui, tá? Não substitui a necessidade de um data warehouse, mas pode servir como um, caso a empresa não tenha. Ou camada de staging, né? Então a gente vai criar nossos fluxos de dados, vai importar lá do banco de dados original, né, das tabelas, e esses dados vão ser salvos num Data Lake Storage no formato de arquivo CSV, tá? Quais são os principais benefícios oferecidos então pelo Data Flow, tá? Ou fluxo de dados? Primeiro, ele possibilita a gente, a equipe de TI, né, a TI, criar uma cópia das tabelas do banco de dados lá no Power Query Online, lá no Dataflow, né? E isso permite com que os usuários finais, os analistas de negócios, se conectem às tabelas do banco de dados. Eles não estão conectando diretamente na fonte, né, mas sim aos fluxos de dados, né, a esses arquivos CSV que são salvos lá no Data Lake. Então isso garante uma segurança maior, né, para a empresa,
que não tem que ficar criando usuário usuário no banco de dados, né, para os analistas de negócio. Tá? Então isso garante bastante segurança, escalabilidade e tudo mais. Segundo ponto, a centralização e reaproveitamento das tabelas resultantes de transformações do Power Query. Então, ao invés da gente criar uma transformação de uma tabela num arquivo num arquivo PBX, né, um arquivo do Power BI, depois copiar, ter em outro arquivo do Power BI Desktop e assim por diante, né, criar várias cópias das mesmas transformações, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar lá para o Dataflow essas transformações, vai centralizar lá, e os relatórios do Power BI, os arquivos PBX, né, vão se conectar ao Dataflow, que já está com a transformação aplicada. Tá? Então a gente centraliza tudo na web. E um terceiro ponto que é bem interessante, que eu inclusive utilizo em alguns clientes, que é a programação de diferentes horários e frequência de atualização, de acordo com a necessidade de cada entidade ou de cada base de dados. Tá? Então vamos supor que você tenha duas bases de dados no seu relatório. Uma delas eu preciso atualizar apenas uma vez por dia. E a outra, 8 vezes por dia, vamos dizer. Eu posso criar duas entidades, posso criar dois fluxos de dados, né? E definir que um fluxo de dados é atualizado uma vez e o outro 8 vezes. E isso me garante, vai reduzir bastante meu tempo de processamento final, né? Do conjunto de dados final. Porque eu não preciso aquela base que só atualiza uma vez por dia, por que eu vou ter que fazer ela 8 vezes, né? Só por causa da outra. Então a gente separa as coisas, né? Deixa cada fluxo de dados com as suas bases de acordo com o tempo de atualização delas, tá? Então, o fluxo de dados, para resumir aqui, acho que talvez o principal benefício, né, é esse reaproveitamento, ó, uma tabela processada no fluxo de dados, eu posso tratar ela lá, na web, e utilizar em diferentes arquivos do Power BI. Tá? Então eu centralizo tudo aqui dentro, as transformações, eu não fico duplicando transformação de tabelas, né? Isso aqui garante uma centralização, um reaproveitamento muito grande, né, e uma redução na manutenção. Pensando sempre em manutenção, né, pessoal? Se a gente pensar sempre em manutenção, quanto menos trabalho eu tiver manual no futuro, melhor, né? Obviamente. Tá? Então a gente vai executar as transformações apenas uma vez, o Power Query lá apenas uma vez, aquelas etapas, né? Vai salvar lá no fluxo de dados e os arquivos do Power BI Desktop vão se conectar a eles. É por isso que a gente diz que o fluxo de dados, né, ele seria como a camada de Data Warehouse do seu processo de BI. Tá? São as tabelas transformadas. São as tabelas que já passaram pela ETL. Então, no fluxo de dados, é importante, né, dizer isso, que o fluxo de dados, as entidades do fluxo de dados, não contêm relacionamentos, não contêm medidas. Elas contêm as tabelas transformadas. Beleza? E agora, outro ponto. Né? Agora vamos pensar na parte de modelagem realmente, que a gente chama de conjunto de dados lá no Power BI Online. Quando a gente publica então um arquivo do PBX, né, a gente vai lá no arquivo do PBX e publica, duas estruturas são criadas no serviço online. Obviamente o relatório é uma delas, que é uma cópia do relatório que você criou, e o conjunto de dados é outra entidade criada lá no Power BI Online. Esse conjunto de dados, tá, que é o que contém os relacionamentos e as medidas, e os dados, obviamente. Né? Ou seja, ele é o nosso modelo de dados lá do processo de BI. O cubo, né? O pessoal fala de cubo ainda. Um termo que vem lá de antigamente, entre aspas, né, há pouco tempo atrás, dos modelos multidimensionais, né, que o pessoal continua chamando de cubo ainda, se bem que não é bem um cubo que o Power BI cria, né, mas tudo bem, é um cubo, né, entre aspas. E esse conjunto de dados, então, em Workspace, pode ser reutilizado, né, para a criação de diferentes relatórios. Melhor ainda, agora, nas últimas atualizações do Power BI, a gente pode publicar os relatórios em diferentes Workspaces. Eu posso me conectar a um conjunto de dados em um workspace e publicar em diferentes workspaces. Isso é muito legal. Por isso que a gente chama de conjunto de dados compartilhados. Tá? São compartilhados entre os workspaces. Né? Qual o principal benefício? Evitar a duplicação e manutenção do modelo. Agora pensando no modelo. Relacionamentos e medidas DAX. Né? Então a gente vai manter e vai atualizar apenas um conjunto de dados. Somente aquele que a gente vai manter o nosso modelinho lá fechado. Tá? Todos os demais relatórios vão se conectar, vão partir, né, desse conjunto de dados aqui. Tá? Então, exemplo aqui. Ó. Tem um conjunto de dados aqui no Workspace A. Posso criar um relatório, posso criar um segundo relatório no Workspace A. E, além disso, eu posso criar relatórios e publicar em outros Workspaces. Workspace B aqui, por exemplo. Tá? No Workspace B, é criado apenas um link lá para o conjunto de dados original, para o conjunto de dados A. Tá? Então não há duplicação dos dados. Toda a minha manutenção e minha atualização dos dados
vão ficar aqui apenas no conjunto de dados A. Tá bom? Qual que é a arquitetura ideal, então, para a gente pensar aqui? Começando lá pelas tabelas do banco de dados, né, da nossa base, pode ser banco de dados, pode ser arquivos, enfim. Depende do seu caso. O que a gente vai fazer a primeira coisa? Vamos criar nossos fluxos de dados lá no Power BI Online. Tá? Depois, vamos importar aqui esses fluxos de dados, essas entidades do fluxo de dados, num arquivo do Power BI Desktop e criar o nosso modelinho, nosso modelo de dados, que contém os relacionamentos e as medidas DAX, né, os cálculos. Vamos publicar esse modelo de dados, que vai ser chamado lá de conjunto de dados no Power BI Online. Vamos fazer uma conexão live aí num outro arquivo. Vamos abrir um arquivo do zero, né, do Power BI Desktop, abre um arquivo do zero, faz uma conexão live, conecta-se ao conjunto de dados. Tá? Então, e aqui a gente vai criar então nossas visões agora. Então, voltando um pouquinho, no conjunto de dados, ó, eu vou criar os relacionamentos, né, nesse modelo de dados, aliás, eu vou criar o relacionamento e as medidas, e eu não preciso criar visões aqui, relatórios. Vai ser um arquivo com uma página em branco apenas, e as medidas lá criadas, os relacionamentos criados, né? E na hora que eu publiquei, ele virou um conjunto de dados, e a partir dessa conexão ao conjunto de dados, que eu vou criar então os relatórios. Tá? Quando eu publicar esse relatório, ele vai ser chamado de relatório também, só que lá no serviço online, né? E aí, a partir do relatório, eu posso criar meus painéis. Tá? Então, essas duas estruturinhas aqui ó, em roxo, fluxo de dados e conjunto de dados, elas que necessitam de atualização. Tá? A gente vai programar uma atualização aqui para o fluxo de dados, vai programar uma outra atualização aqui para o conjunto de dados. Tá? E aí, claro, tem que sincronizar um pouquinho o tempo. Né? Não adianta eu atualizar o conjunto de dados antes do fluxo. Tá? Porque o fluxo de dados como se fosse o nosso daughter house. E o conjunto de dados é o nosso modelo. Tá? E o legal disso, né, é que eu posso criar modelos de dados e publicar em workspaces diferentes daqueles que contêm o fluxo. E a mesma coisa aqui para o relatório. Eu posso publicar relatórios ó, aqui em workspaces diferentes daqueles de onde eu importei, de onde eu fiz a conexão, aliás, ao conjunto de dados. Tá? O legal disso, né, o importante disso, é não ter cópias da mesma coisa. A gente tem um único local lá que a gente está com o nosso Data Warehouse, nossos fluxos, e com nossos modelos lá, nossos conjuntos de dados. Um único local. E a manutenção é centralizada, somente lá. Tá. Quais são os benefícios então? Vamos lá. Primeiro benefício dessa arquitetura aqui. A gente vai separar as camadas de ETL, de modelagem e de visualização. Separa, cada um faz uma coisa. E o legal disso é que a gente reduz, né, também, lá na camada de ETL, a atualização do conjunto de dados. Tá? Porque todo o trabalho pesado vai ficar nas transformações, no data flows. Então a gente reduz o tempo de atualização do conjunto de dados. Tá? Ponto importantíssimo, né, que Power BI ele é um pouco difícil de trabalhar em equipe. Né? Um arquivo do Power BI Desktop é difícil da gente trabalhar em equipe. Quando a gente separa em ETL, modelagem e visualização, a gente pode ter 3 equipes diferentes, 3 pessoas diferentes trabalhando simultaneamente. Uma para fazer transformações, lá no Data Flows, uma para fazer o modelo de dados no Power BI Desktop, e outra para fazer os relatórios conectando-se ao conjunto de dados. Né? Então é bem legal que você pode separar as equipes e aí sim pode trabalhar de forma colaborativa, de forma escalável, né, colaborativa. Reutilização de modelos e cálculos, né? Quando a gente conecta aos conjuntos de dados prontos, a gente reduz a redundância, manutenção e aumenta a consistência, garantindo uma única versão da verdade. E esse aqui talvez seja o principal objetivo, né? Uma única versão da verdade, o que evita aquela coisa chata das reuniões, né? Que o pessoal participava e cada um tinha um número diferente mostrando lá. E aí nunca se chegava num consenso, porque cada um tinha uma versão diferente da mesma coisa. Né? Então, a gente centralizando tudo num único local vai reduzir bastante as chances, né, de ter essas divergências de número. Tá bom? Beleza? Então vamos vir aqui no Power BI e ver como é que a gente pode criar essa arquitetura, né, que eu acabei de mostrar. Estou aqui no Workspace 1, que é um setor comercial e de compras de uma certa empresa. A primeira coisa que a gente faz, cria aqui os nossos fluxos de dados. Tá? Então eu tenho um fluxo de dados aqui que eu chamei de Wizen demonstração. São dados aqui fictícios da nossa empresa Wizen. Tá? E ele tem aqui algumas entidades. O que são as entidades? Né? São as tabelas, tá? Tabelas transformadas. Estão agora centralizadas, né? Aqui na web, aqui no Dataflow.
Eu não vou mostrar como é que a gente cria isso, tá? Como é que a gente cria as entidades. Para quem quiser, tem alguns vídeos na internet. Tem alguns vídeos do Rafael Mendonça, do Planilheiros, que ele criou um mini curso sobre Dataflows, ficou bem legal. Recomendo vocês assistirem, quem quiser entender como criar, como é que funciona a criação de um fluxo de dados, tá? Basicamente aqui é uma tabela, que é chamada de entidade, tá? Que a gente pode agora, uma vez criada ela aqui na versão online, né? A gente pode ir lá no Power BI Desktop, ó, e obter dados dessas tabelas ali, dessas entidades. Olha só que legal. Eu venho aqui em Power BI e eu tenho lá a opção, ó, conjunto de dados e fluxo de dados. Então a gente vai começar por fluxo de dados primeiro, que é o nosso DW, né? Nossa camada de tabelas transformadas, tabelas limpas, né? Conecta aqui. Aquelas mesmas entidades lá, né, vão estar presentes aqui, ó. Só para a gente confirmar que deu certo. Olha lá. Tá lá, tá? Dimensão cliente, produto, compras, faturamento. E eu posso vir aqui, marcar minhas tabelas e carregar. Ele vai importar. Uma vez que importou os dados, né, funciona exatamente igual uma outra fonte qualquer. E o pessoal tem muito receio disso, né? Ah, eu só aprendo a criar relatórios conectando no Excel. Queria saber conectar num banco de dados. A diferença vai ser 2, 3 cliques no início. Porque depois que os dados entraram no Power BI Desktop, é indiferente qual foi a fonte, tá? Então o pessoal fica muito preso a isso, né? Ah, eu quero aprender a conectar em outras fontes. Você vai ter que ter acesso a essas outras fontes primeiro, né? Vai ter que ter acesso ao banco e tudo mais. Então não é um curso de Power BI que vai ensinar você a se conectar no SQL. Você primeiro tem que ter acesso ao SQL. Então tem que falar com o pessoal de TI, né, por exemplo. Uma vez importado o dado, então, funciona exatamente igual qualquer outro tipo de dado, tá? Montamos nossos relacionamentos, montamos nossas medidas DAX, aí vamos publicar. Quando a gente publica, o que vira? Vira um conjunto de dados, tá lá. E eu fiz 2, tá? Criei um conjunto de dados comercial e criei um conjunto de dados compras. Já explico o que é isso aqui. Criei meu conjunto de dados, aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em obter dados num arquivo novo, e vou aqui agora em conjunto de dados, ó, conjunto de dados. E olha só que legal, essa janelinha aqui mudou bastante, né, das últimas versões, que eu tenho acesso aqui, ó, a todos os conjuntos de dados do meu workspace e dos workspaces que eu tenho acesso, tá? E também dos conjuntos de dados que foram compartilhados comigo por outras pessoas. Aí eu vim aqui, conecto ao conjunto de dados demonstração, comercial, e ele vai fazer uma conexão live lá para o nosso conjunto de dados que está no Power BI Online. Então aqui eu tenho algumas tabelas a mais, aqui tudo certinho, né? Um modelo prontinho, com várias métricas. E um detalhe importante é, eu perco aquelas visões aqui, ó, de dados e de modelagem, tá? Porque isso já foi feito lá no nosso conjunto de dados. E aqui o objetivo é criar, então, o relatório. Criar as visões, crio um gráfico aqui, um gráfico lá, crio várias abas, publico. Quando eu publicar, o que vira? Vira um relatório, tá? Então esse relatório aqui está conectado ao conjunto de dados, né, que está aqui, tá bom? E eu poderia criar mais relatórios conectados no mesmo conjunto de dados. Isso que é legal. Eu fico reaproveitando, né, um mesmo modelo para criar vários relatórios. E não somente isso, porque na hora que eu publicar, olha só, na hora que eu for publicar, vou salvar isso aqui como teste, porque na hora que eu for publicar, eu posso escolher outro workspace. Posso escolher, inclusive, o meu workspace aqui. Ou vou botar aqui nesse de cursos, ó, cursos Power BI. Vai demorar um pouquinho, mas quando terminar, ele vai cair aqui dentro. Ah, não demora, né? Não demora, falei besteira. Por que não demora? Porque eu estou mandando apenas as visões. Os dados estão lá no conjunto de dados. Por isso que é rápido assim, ó. Eu não pausei o vídeo, tá? Ele continua. É rápido porque eu não envio os dados, né? Eu envio somente os relatórios, somente as visões. Então esse que eu acabei de criar, ó, esse relatório teste, olha só. Eu venho aqui em cursos Power BI e ele está aqui, tá? Tá vazio, não criei nada, só está lá com nossa visão vazia. E em conjunto de dados, o importante, né, a se notar é que ele não duplicou os dados. Olha só o símbolo, ele é diferente, tá? Ele é diferente, tem um link ali, ó. Tem um cadeado, né, de link. Ele está linkando ao conjunto de dados original que está lá no outro workspace. Isso é muito legal. É muito legal que a gente centraliza os nossos modelos em um único local.
Uma outra opção que entrou agora junto com essas novidades, né, foi a opção de eu vir aqui e salvar uma cópia de um relatório. Eu vou salvar uma cópia desse, vou também botar lá em cursos Power BI. Aliás, vou salvar da de baixo, da de compras. Vou salvar uma cópia lá em cursos Power BI, dá um salvar. Se eu for lá agora no meu workspace cursos Power BI, tem aqui um novo relatório. E aqui também, um novo conjunto de dados, né, que está linkado àquele original. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui. Isso então, a gente viu, né, como que a gente pode aproveitar um fluxo de dados, reaproveitar os fluxos de dados criados e os conjuntos de dados criados também. Como é que funciona isso quando a gente compartilha ou cria um aplicativo, por exemplo? Então eu criei aqui um aplicativo já, tá? E eu compartilhei esse aplicativo com outro usuário, com o usuário de demonstração. Então se a gente olhar aqui no aplicativo, eu criei toda a parte de navegação, que eu vou mostrar para vocês, ficou bem legal também isso aqui, essa novidade ficou muito, muito bacana. E aqui em permissões eu botei o nosso usuário de demonstração. Tá? Então agora atenção aqui, que eu vou trocar de janela, porque essa janela que eu estou mostrando aqui agora, essa pretinha aqui, é o meu usuário final, meu usuário de demonstração. Se vocês notarem, olha só, ele não tem workspace aqui, nenhum além daquele workspace 1, né, que é o comercial e compras, não existe aqui. Né? Porém ele está com um aplicativo publicado para ele. Deixa eu abrir aqui o aplicativo então. E esse aplicativo, olha como mudou a cara do aplicativo, né? Tá com bastante novidade. Tá com um menu lateral lá que a gente pode navegar, né? Os relatórios, então relatório de compras, relatório comercial, né? E aqui cada item aqui é a página. A navegação saiu daqui de baixo e foi para a esquerda. Ficou bem legal. Beleza? E outra coisa muito bacana aqui dos aplicativos novos é que eu posso colocar materiais aqui, Botei um link aqui para um vídeo, olha só, um vídeo, embedei um vídeo aqui do YouTube. Coloquei também, embedei aqui um formulário do Forms, deixa eu abrir aqui, que pode ser, por exemplo, um formulário para dar feedback desse aplicativo, né, que os usuários finais podem dar feedback. Também tem um link para a empresa, para o site da empresa, quando eu clico lá ele me direciona para uma nova aba, para um site, por exemplo, documentação, ou então uma documentação interna aqui, com o Word Online. Aqui eu estou com um usuário anônimo, né? Então vai conectar. Conectou. Tá lá. Bem legal, né? Dá para fazer bastante coisa com o aplicativo. Agora parece um software agora, né? Você que personaliza do jeito que quer. E o bacana disso também, mais bacana também, é o seguinte, eu, usuário final, né? Eu sou o usuário final aqui, demonstração. Eu posso criar uma cópia dos relatórios. Salvar aqui, Salvar como minha cópia. Minha cópia. Salvar. E esse relatório que eu salvei aqui foi parar lá no meu workspace. Tá salvando ainda porque ele é um pouco pesado o relatório. Foi. Meu workspace, relatórios, está lá, minha cópia. Com um link também para aquele conjunto de dados lá que é o que está por trás daquele relatório. Quando eu entro aqui, eu tenho acesso de leitura normal, né? E eu posso editar. Posso editar essa minha cópia, tá bom? Se eu vier aqui com o usuário de demonstração no Power BI Desktop, deixa eu abrir uma nova janela aqui. Nova janela. Deixa eu fechar essa. E eu vou pedir para ele criar um relatório, obter um conjunto de dados aqui no Power BI Desktop. Vamos ver como é que vai funcionar isso, tá? Então aqui no Power BI Desktop, já troquei de usuário lá em cima, estou conectado com o usuário de demonstração. Tá? Se eu vier aqui em obter dados do Power BI, dos conjuntos de dados, ele vai mostrar todos os conjuntos de dados que eu agora, demonstração, tenho acesso. Então eu tenho acesso aqui aos conjuntos de dados lá do aplicativo, que foi compartilhado comigo, né? E também desse aqui, que foi compartilhado de forma individual para mim. E olha só, ele está marcado aqui como um conjunto de dados promovido e outro aqui certificado. Isso são tags que o pessoal, quem cria o conteúdo, né, e quem tem direito a certificar, marca, vai lá e tagueia, né, esses conjuntos de dados aqui como promovidos e certificados. Que é para dar um destaque aqui a esses conjuntos de dados, né, e garantir que a gente vai estar conectando a conjunto de dados que estão que estão certificados, que estão carimbados ali e tenham a aprovação, né, das pessoas importantes, das pessoas que aprovam os conteúdos da empresa.
Então é isso, pessoal. Tem bastante novidade aí no Power BI, tem bastante funcionalidades novas, né, que estão direcionando o Power BI para esse cenário enterprise, para a gente ter sempre uma cultura de dados bem estabelecida na empresa. Não adianta a gente criar arquivos Power BI Desktop independentes um do outro, várias coisas duplicadas, né, porque a manutenção no futuro, garanto que vai ser sofrível, vai ser difícil. Então, começar certo é a chave, né? É o ponto mais importante, talvez, aí, para se ter uma solução, uma arquitetura, uma solução a longo prazo que vai ser sustentável, tá bom? Espero que tenham gostado dessas dicas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.